Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje vamos mergulhar em Goodbye Eri, ou Sayonara Eri, ou Adeus Eri, que é a versão traduzida, né? Peço perdão se tiver cachorro latindo aí no fundo, é foda, viu meu irmão? Não tem o que fazer não. Antes de abrir o mangá, você precisa entender uma coisa fundamental. Fujimoto é um artista obcecado por cinema, por cortes secos, enquadramentos estranhos, silêncios que pesam mais do que diálogos. E aquele instante em que uma cena comum vira um terremoto interno. Ele cresceu assistindo o filme, como quem respira, clássicos, trash, ação, drama, tudo misturado. E transformou essa obsessão em uma linguagem própria. Em Adeus Eri, essa paixão fica ainda mais evidente. É uma obra que parece um filme, mas que só poderia existir como um mangá. Apesar de que deve receber adaptação aí como filme já já. Uma história sobre filmar, recordar, preservar e sobre como a câmera pode ser tanto um escudo quanto uma arma. Nada aqui é simples, nada é direto, nada é óbvio. Mas justamente isso que faz Fujimoto ser tão único. Ele captura emoções humanas como se estivesse fazendo um documentário do caos. Bem-vindo à história, né? Adeus Eri é um local onde o cinema, trauma e imaginação colidem. Agora sim, estamos prontos para o vídeo, né, cara? Depois de muita enrolação. Enfim, né? A história abre com um garoto filmando seu pai e sua mãe. Ele ganhou um celular novo, de aniversário, e está testando uma câmera. Ele é estudante do ensino médio, as aulas acabaram de começar. Ele mostra um bolo, faz comentários simples, mas quando sua mãe o interrompe, ela pede uma coisinha simples. Mas a forma como ela pede já deixa um ar meio frio, direta, quase como alguém que já decidiu algo muito importante. Ela diz: "Eu quero que você grave um vídeo de mim. Assim você pode ouvir minha voz e me ver se mexer, mesmo quando eu já não estiver mais aqui." Fujimoto usa o silêncio aqui como um corte de faca. O mangá não explica nada, só joga essa frase e deixa você sentir o impacto. O garoto concorda. E então começa a sequência de gravações aleatórias. A mãe dele no banheiro, um gato, o pai dele chorando, a mãe dele já no hospital, o pai dele chorando de novo. Ele diz que já se passou de 40 horas gravada e que no dia seguinte ficaria em casa porque a mãe dele vai continuar internada. A mãe dele diz que se sente mal, que não sente mais gosto de nada e que está sempre cansada. O pai dele chora, mas o pai dele pede para ele não gravar aquilo. Agora já são 100 horas de vídeo. O garoto explica ao leitor e o telespectador, né, que a mãe não tem muito tempo. A tensão aumenta quando o pai liga pedindo que ele vá ao hospital gravar o último suspiro dela. Mas chegando no hospital, o garoto não entra. Ele trava, foge e corre. E então, BUM! Uma explosão gigantesca. E é revelado que tudo aquilo não passava de um filme escolar. Apesar de realmente ter acontecido, ele só mudou o final, né, mano? Ele tá com a explosão lá do nada. Enfim. O diretor da escola dá um carão nele. Os seus colegas riem. Uma garota também acabou perdendo a mãe. Disse que se sentiu desrespeitada. E esse cara é simplesmente o primeiro choque do mangá. A linha entre a realidade e a ficção é uma matéria-prima do Fujimoto. O público reage mal, mas o garoto sabia que aquilo era real, exceto o final explosivo, obviamente. Humilhado, o protagonista sobe a sacada da escola e grava um vídeo dizendo que vai se desviver. Antes de pular, uma voz surge, perguntando a ele se ele iria pular. Era a Eri, a nossa segunda protagonista, né? Ela manda ele parar, não porque se preocupa, mas porque, de acordo com as falas dela, né? Se ele for morrer ali, morre em outro hospital, tá ligado? Porque se for pular aqui, tu vai acabar com uma reputação desse local. O humor ácido de Fujimoto é cirúrgico. Ele quebra a tensão com uma frase absurda sem romantizar o suicídio. Eri conhece o filme do menino. Ela puxa o braço dele e o leva até um prédio abandonado com uma TV velha. E ali, simplesmente começa a assistir filme com ele. Ele pergunta quem é ela. Ela diz que explicaria depois que o filme acabasse. Ela se sente como um especialista em filme. Não profissional, mas viciada. Ele começa a gravar a Eri do nada. Porque ele está filmando ela. Ele devolve. Por que você está fazendo isso comigo? Ela responde que achou o filme dele horrível em vários pontos, mas genial. Ela se sentiu frustrada porque era a única pessoa que tinha gostado do filme na escola, e por isso decidiu ajudá-lo a fazer um novo filme. Depois disso, o vídeo que ele gravou no telhado continua. Ele fala que quem estiver passando por um momento assim difícil, ele fala para não fazer aquilo, né, cara? E corta a cena. Aí ele começa a dar missões cinematográficas para ele. Eles compram comida e assistem mais filmes. Essas cenas são o puro suco do Fujimoto.
quadros largos, ritmo lento e silêncio e intimidade crescente. Vou deixar aqui, né, cara, passando todas as cenas que simplesmente são lindas, né, cara? Apesar de não ter nenhum comentário nem nada. Depois de verem vários filmes juntos, ela lhe pergunta por que ela não escreve o roteiro, né? Já que ela acha tudo que ele faz mediano, né? Aí ele responde. Ela fala que se apaixonou pelo filme dele. Ele acha que ele acha que ela tinha se declarado pra ela. E ele e ela chama ele de idiota. Ela diz que ele precisa criar algo verdadeiro sobre a própria vida. Não como fez o documentário da mãe dele, né? Que era editado e incompleto. A cena corta e nós vemos o garoto aparentemente filmando o pai dele, né? O garoto pergunta ao pai qual era a primeira coisa que ele pensava quando lembrava do filho. E o pai responde: fio, explosões e um pouco de fantasia. Isso acaba acendendo uma ideia na mente do protagonista. Ele cria o roteiro. A história é dele, né? Mas com um toque de fantasia. A Eri seria uma vampira prestes a morrer, pedindo para ele gravar seus últimos momentos. A Eri finalmente acha ótimo. Enfim, a cena corta e vemos o pai dele. Nós vemos simplesmente 3 quadros de puro silêncio e apenas eles comendo, né? E o pai dele fala: pede para ela se afastar dele. Ele tem medo que a situação do garoto acabe piorando. Tem medo que ele seja ridicularizado de novo por um novo filme agora, né? Mas também é revelado que essa discussão toda era uma atuação para o filme. Mas depois do corte, aí ele pergunta seriamente se ele está disposto a deixar o filho dele ser possivelmente humilhado, né? Se o filme for ruim. Ele hesita, porém ele responde, né, cara? Dizendo que os filmes, a arte em geral, né, serve para fazer as pessoas rirem e chorarem. Em seguida, nós vemos um corte de cena, né? E vemos que eles estão em uma praia. Ele, na cena, pergunta como ela, sendo vampira, não morre para o sol. E ela responde que aquele pouquinho de sol não mataria ela. Ele pergunta qual é a idade real dela. Ela fala que tem 1200 anos. Ele faz outra pergunta, perguntando se ela já sofreu. Ela diz que sim, que todo mundo que ela acaba conhecendo sempre morre antes dela. E que invejava ele por poder ver os vídeos antigos da mãe dele. Aqui vemos como Fujimoto planta o tema principal. Memória como forma de ressuscitar alguém, entendeu? A Eri desmaia e nós cortamos para o hospital, né? Ela revela que tem uma doença real, que vai realmente morrer. E quer que ele faça o filme de sua verdadeira morte. Ele fica furioso e triste. E vemos ele andando pela cidade. São quadros e quadros. Depois disso, ele fica recluso em casa. Ele decide simplesmente não sair mais, né? Só que o pai dele tenta confortar ele e convence ele a sair, dizendo que tinha gravado os últimos momentos reais da mãe dele. E revela simplesmente o segundo grande plot twist, cara. A mãe do protagonista era muito cruel e manipuladora. Fria, e ainda assim, isso não apareceu no filme. Nós vemos várias cenas onde a mãe dele trata ele mal. Mas isso simplesmente, em nenhum momento desse ruim, acabou aparecendo no filme. O garoto criou uma versão idealizada dela. O pai dele agradece por isso, mas admite que ele distorceu a verdade. Aqui Fujimoto expõe a essência da obra. Filmar é escolher o que viver. O protagonista volta àquele prédio abandonado onde eles assistiam filme. Ele pede para começar a filmar a vida inteira dela, e ela agradece. Seguem quadros lindos, íntimos e silenciosos. Eu vou deixar todos eles aí, cara. Que quadros lindos. No diálogo final, ela pergunta o porquê dele ter transformado ela no filme, né, em uma vampira. Ele fala que faltava esse toque de fantasiazinho. Enfim, pulando alguns diálogos, né, nós vemos a sua última frase, né. A Eri diz que queria um filme que fizesse todas as pessoas chorarem até cansar. Nós vemos que o filme está sendo exibido
e que teve uma ótima reação, né? As pessoas choraram. E corta, né, pra uma garota conversando com o nosso protagonista, né? Ela disse que a Eri não era assim, né? Não era uma pessoa tão gente boa assim, mas que por conta do filme dele, iria ter essa Eri para sempre dentro dela. Nós temos um time skip, né? Ele revela que agora é adulto, tem uma esposa e uma filha. Mas, infelizmente, né? Ele acaba sofrendo um acidente e ele é o único que sobrevive. Ele percebe que sempre foi um observador da própria vida, sempre atrás da câmera, e que sua alma não aguenta mais mortes. Ele decide morrer em um local que teria memórias felizes, né? Naquele prédio abandonado que ele assistia filmes com a ele. Ele chega ao prédio com uma corda e uma mochila. Ele olha pro lado e simplesmente vê a Eri, jovem ainda, sim. Isso é... Mano, isso eu achei muito bizarro quando eu tava lendo isso, cara. Ele pensa até que é imaginação, mas ela diz que o filme está no caminho certo, mas falta alguma coisa. Ela revela que realmente morreu e que realmente era um vampiro, só que ela voltou depois de alguns dias, sem memórias e vivendo como uma nova ele. Pergunta como ela aguenta ver todos que ela conhece morrerem. Ela fala que agora ela tinha um filme e que o filme lembrava de quem ela foi. E disse que iria se lembrar dele de novo e de novo. Ela pede silêncio, porque não gostava que falasse durante o filme, e pede para ele sair. Ele lembra que ela disse que faltava uma pitadinha final no filme, né? Então, simplesmente o prédio explode, cara. Simplesmente Tatsumi, mano, simplesmente Fujimoto, cara, na moral, que porra é essa, cara? Ele sai caminhando devagar, no estilo cinematográfico, exagerado que Fujimoto adora. E, cara, simplesmente Fujimoto, tá ligado? É isso que eu tenho a dizer. Mas enfim, não sai do vídeo ainda, tá? Nós vamos fazer uma análise sobre isso tudo. E cara, eu recomendo muito vocês lerem a obra, tá? É só um capítulo, é curto. E tipo assim, eu tive que resumir muito aqui no vídeo, né, cara? Vocês podem ver, quem já leu a obra e tá vendo o vídeo agora, né? Deve estar sabendo que eu tô resumindo muito. Mas é realmente pra deixar acesso mais público, né? Enfim, bora pra análise, né, cara? O protagonista não filma apenas para registrar, ele filma para não sentir. A câmera vira um anteparo emocional, uma habilidade, uma forma de transformar a realidade em algo plano, técnico e controlável. É um mecanismo de autodefesa perfeito, né, cara? Se ele filma, ele pode controlar. Se ele controla, ele pode reduzir o caos. A redução do caos é igual a não sofrer, é igual a sobreviver emocionalmente. Ao olhar para o visor, ele não olha mais para a dor, ele olha para a imagem da dor, o que é muito mais fácil de suportar. Mas aqui surge um paradoxo central do Fujimoto. Quanto mais você registra, menos você vive a vida. Ele troca a experiência por observação. Ele troca a vivência por enquadramento. Troca sentimento por direção. E isso ecua profundamente o existencialismo de Sartre e Camus, né? A eterna tensão entre encarar o absurdo e fugir dele. Camus dizia que o ser humano cria distrações para não olhar diretamente para o vazio. A câmera vira um escudo contra a existência, mas também vira uma prisão. Adeus Eri é uma obra obcecada por edições. Nada é bruto, nada é imediato, nada é honesto. E isso é o ponto. O protagonista edita a mãe, transforma sua dor em narrativa. Eri edita sua doença, escolhendo como ela quer ser vista, né? A escola edita a imagem dele, reduzindo a um meme cruel. E no final, o próprio protagonista edita a si mesmo, para sobreviver. Fujimoto dá uma sentença definitiva. Narrativas não existem para revelar a verdade, existem para torná-la suportável. É uma visão profundamente nietzschiana. A arte é a máscara que impede o ser humano de enlouquecer diante do real. Se a verdade pura nos destrói, a ficção é o alívio anestésico. A mentira é necessária, porque ela é o filtro que permite nós continuar existindo. O filme não revela quem as pessoas são, revela quem elas precisam ser para continuar vivendo. Ao tentar filmar a morte da mãe, o protagonista acredita que encontrará algum tipo de entendimento, um sentido para o sofrimento. Mas o que acontece é o oposto. Ele se prende em um ciclo ritualístico. Repetição do trauma, regravação do trauma, remontagem do trauma. É como se cada versão do vídeo fosse uma tentativa de tornar a perda suportável. Mas cada versão também traz de volta o mesmo ponto emocional. É uma ferida que ele tenta transformar em filme, mas cada filmagem abre uma ferida de novo. A psicologia chama isso de reencarnação do trauma, quando a mente tenta dominar uma dor colocando ela em loop,
como se a repetição fosse favorecer o controle. Mas o trauma não quer controle, ele quer sentido. O Yuta não se sente, ele resiste. Por isso ele fica preso. A dor se torna um roteiro, o roteiro se torna uma prisão, a prisão se torna a identidade. A Eri é uma metáfora mais elegante do futebol. É uma garota que vive dentro de filmes, alguém que morre, entre aspas, né, mas continua vivendo em vídeos. Alguém que renasce sem memórias. Alguém que só é real quando alguém assiste. A Eri é a personificação da narrativa. Ela vive quando é lembrada, desaparece quando não há espectadores. Ressuscita cada vez que um vídeo dela é visto. Ela devora memórias para existir. Ela suga emoções para permanecer viva. Fujimoto cria um arquétipo perfeito. Toda história é um vampiro. Precisa sugar algo de você para continuar vivendo. Ele encarna isso. Ela consome o trauma, a dor e a solidão de Yuta e devolve a ele reconfigurado, mais suportável, mais belo. Ela é uma narradora viva, um símbolo da própria arte. Falando um pouco agora sobre a explosão final, né? É um dos momentos mais discutidos do mangá. E é ali onde Fujimoto revela sua verdadeira interpretação artística. A explosão representa 3 movimentos psicológicos fundamentais. A cartase, que é a dor transformada em um obstáculo, né? Que é a dor transformada em um espetáculo, né? A explosão é a dramatização máxima do trauma. A dor vira a cena vira arte. E é o ápice da estética de Fujimoto, né? Usa o exagero para dizer a verdadeira emoção. Renascimento, que é a morte simbólica do velho eu. O Yuta, que carregava a culpa e o luto, morre ali mesmo. Não fisicamente, mas emocionalmente. A explosão é o ritual de passagem. A quebra do ciclo. O fim do loop traumatizante, né? A explosão nunca pretende ser realista. Ela é ficção pura. É justamente por isso que funciona. A imaginação é o único local onde o protagonista pode reconstruir sua identidade. Ele não morre, ele se reescreve. Yuta ressurge como protagonista, finalmente deixando de ser um espectador da própria vida. E Fujimoto conclui: a ficção salva. Não porque é verdade, mas porque permite nós continuar existindo. Ah, cara, esse vídeo tá enorme, meu Deus do céu, mano. Espero que você esteja vendo aqui, né, cara. Ah, tô cansado, tá? Eu vou demorar muito pra editar isso. Adriano, um beijo. E tipo assim, cara, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus. Comenta, curte, eu imploro, cara, qualquer coisa. Porque, meu Deus do céu, deu trabalho. Mas enfim, esse é o vídeo, né, cara? Vamos ler esse mangá, tá? Você acha qualquer site aí, enfim. Eu vou comprar ele fisicamente, porque, cara, me apaixonei, né? Mas enfim, adeus, tá grande demais já. Socorro.